Oi pessoal, eu sou a Maíra Portugal da Pituca Sapeca e hoje nós vamos fazer um centro de mesa que tem uma montagem bem interessante, toda diferente e que dá um efeito super legal na nossa peça. Para fazer esse trabalho eu escolhi 3 cores de tecido, um neutro, uma cor A que para mim é essa de florzinha e uma cor B que é esse verde combinando aqui com o nosso composite. Esses 3 tecidos e um centro de mesa lindo e super interessante. A primeira parte do trabalho vai ser esse bloco aqui. Nós vamos fazer 3 deles. Para fazer esse bloco, nós vamos precisar de um quadrado do neutro, de 10,5 por 10,5, 2 faixas de uma das cores de 7,5 por 16,5 e de 2 faixas da outra cor de 7,5 por 16,5. E nós vamos montar o bloco assim. Faixa da cor A, faixa da cor B, faixa da cor A e faixa da cor B em volta desse quadrado. A costura aqui tem uma coisa bem legal, ela se chama costura em twist. Então, a primeira faixa que nós vamos costurar é essa aqui de cima e nós vamos seguindo no sentido horário. Para costurar essa primeira faixa, direito com direito, e nós vamos passar uma costura aqui, ó, e não vamos terminar o quadradinho branco. Nós vamos parar uns 2,5 centímetros antes. Não tem muita regra não de quando parar. É só deixar um espacinho para depois a gente conseguir costurar o resto. Costura esse aqui, com essa abertura aqui. Esse aqui já vai estar todo costurado, então dá para emendar inteiro, emenda até o final. Esse aqui, emenda todo até o final. E quando nós formos costurar essa última faixa, nós vamos tirar esse aqui do caminho, costurar essa faixa até a pontinha do branco e depois a gente abre esse aqui de novo, direito com direito e termina de costurar esse pedacinho que faltou. Vamos para a máquina. Então, os 3 blocos prontos, nós costuramos com a costura twist e vamos reservar. Vamos agora para a segunda parte do bloco. Nós vamos precisar de retângulos do tecido neutro de 22,5, que nada mais é do que a largura do meu bloco, 22,5 por 7,5 e quadradinhos de 7,5 por 7,5. Nós vamos precisar de 8 retângulos, porque nós vamos fazer 4 da cor B e 4 da cor A, ok? Nesses quadradinhos de 7,5, a gente risca uma linha diagonal, coloca, posiciona, né, esses quadradinhos
na ponta direito com direito, na ponta desse meu retângulo, de forma que as diagonais formem aqui uma forma de trapézio. Então, vai ficar uma para o lado e uma para o outro. Alfineto isso aqui, vou para a máquina. Vou para a máquina e costuro nessa diagonal, de maneira que a hora que eu abra esse quadradinho, ele preencha todo o espaço do meu retângulo e eu continue com o retângulo, porém com o quadradinho na ponta. Faço isso de um lado, refilo, coloco o outro quadradinho, faço isso do outro lado, garantindo que este também vá cobrir toda a superfície do meu retângulo, e aí eu acabo com a minha peça desta maneira aqui. Então, nessa segunda etapa do processo, nós vamos fazer 4 unidades da cor B e vamos fazer 4 unidades da cor A. Os dois do mesmo tamanho, porém 4 de uma cor e 4 de outra cor. Uma dica aqui é, ao costurar na diagonal, já passar uma segunda costura aqui para o lado que vai ser refilado. E aí a gente corta isso aqui entre as duas costuras. Isso aqui que sobra já tá costurado e é o nosso lixinho que dá para ser aproveitado em outro trabalho. Ó, tudo isso aqui é lixinho desse trabalho que já tá costurado, triângulo com triângulo. Então, a gente pode aproveitar isso aqui e já fica prontinho. Tá faltando agora o último pedacinho. Nós vamos precisar de 4 retângulos do neutro de 7,5 por 16,5, 2 quadradinhos da cor A e 2 quadradinhos da cor B de 7,5. Nós vamos traçar as diagonais nos quadradinhos e vamos costurar um quadradinho em cada uma das faixas. Só que agora nós vamos costurar todos do mesmo lado e espelhados, ou seja, um quadradinho da cor A vai ficar assim, o outro quadradinho da cor A vai ficar assim. Do mesmo jeito, um quadradinho da cor B vai ficar assim, e um quadradinho da cor B vai ficar deste outro lado aqui. Então, agora repetir o mesmo processo, riscar a diagonal, alinhar aqui, costurar, fazer aquela costura para a gente aproveitar o lixo rico e refilar. E nós vamos acabar com 4 peças, 2 de cada cor, porém espelhadas. E é importante para a gente conseguir os encaixes depois. Aqui estão os blocos, então, da última parte que a gente está fazendo, com a cor A e a cor B costuradas no nosso retângulo de 16,5, porém de maneira espelhada. Um quadradinho com a diagonal para um lado, o outro quadradinho com a diagonal para o outro. Nós vamos precisar também, para começar a pensar na montagem, alguns quadradinhos do neutro de 7,5 por 7,5. Nós vamos precisar de 8 quadradinhos. Vamos começar a visualizar qual que é o processo de montagem desse bloco aqui, desse nosso centro de mesa. Então, aqui são os meus retângulos espelhados, os quadradinhos, vou deixar eles para cá, os nossos retângulos grandes, todos do mesmo lado,
E a primeira coisa que a gente vai montar é o posicionamento do nosso bloco principal. Então aqui, ó, ele vai ser montado na diagonal. Eu vou começar com esse aqui, encaixo o outro aqui e encaixo o outro aqui. Vejam, reparem uma coisa, que nas pontinhas eu estou encontrando a cor A com a cor B. Eu não estou colocando, ó, cor A com cor A, e sim cor A com cor B. Para a gente começar a visualizar aqui a nossa montagem. Então, nós temos os 3 pontinha com pontinha. O próximo passo aqui é nós colocarmos esses retângulos grandes. Então, vamos começar aqui pelo verde, que é a minha cor B. Então, esse verde aqui, olha só que interessante, ó. É como se esta faixa aqui, ó, continuasse e tivesse uma ponta. E esta faixa aqui, ela continuasse, passasse por baixo da outra cor e terminasse nessa pontinha aqui. Vamos colocar o próximo, que é aqui embaixo, ó. Prestando atenção no posicionamento das pontinhas. Então, ó, essa faixa vem, passa por baixo dessa e tem a pontinha. Essa faixa vem e termina na pontinha. O próximo, a gente vai colocar aqui, também seguindo a mesma lógica da continuação das faixas aqui. E o outro aqui, para nós termos a continuação tanto desta faixa aqui, quanto desta faixa e desta faixa aqui. Tá? Vamos colocar agora a cor A, que é essa minha de florzinha. A cor A, ela vai aqui, nesse cantinho, para que essa faixa continue e essa faixa continue também. Vamos ver se a gente consegue trazer um pouquinho mais para cá, para vocês visualizarem direitinho e as minhas faixas não caírem da mesa. Vamos lá. Isso. Tá? Essa aqui é a minha cor A. Vamos colocar a próxima faixa da cor A, que ela vem aqui. É um quebra-cabeça, né, gente? Tem que prestar bastante atenção no posicionamento aqui dessas faixas para a gente conseguir o efeito que a gente está procurando no nosso bloco. Essa aqui, aqui. E essa aqui vem pra cá. Olha só. Então, agora a gente já começa a ver que, olha só, a faixa verde, ela, a minha cor B, né? Ela vem, passa por baixo dessa cor A e volta aqui. A minha cor A, ó, ela vem aqui nessa faixa, passa por baixo da minha verde e volta aqui. É como se elas estivessem entrelaçadas. Só que tá faltando um pedaço, né? Quais pedaços estão faltando? Esses espelhados que a gente fez separadinho. Então, a gente precisa de uma ponta aqui, que vai ser esse carinha aqui. Olha lá, terminou a pontinha aqui. Nós precisamos dessa ponta aqui, então a gente entra com esse carinha aqui nesse cantinho. Onde mais tá faltando ponta? Tá faltando uma ponta aqui, ó, que é esse cara aqui, botar aqui por baixo, porque como não tá costurado, tá sobrando, mas pra gente conseguir ter o efeito. E essa outra última ponta aqui, que é esse cara aqui. Olha só que legal, gente, que tá ficando. E os quadradinhos? Os quadradinhos nós vamos distribuir, então, olha, nesses cantinhos que estão
sobrando aqui, ó. Como se nós tivéssemos formado os 3 blocos em diagonal aqui no centro do nosso trabalho. Olha só, o que tá faltando agora? Esses triângulos aqui, pra gente terminar de compor o nosso centro de mesa, e todos eles vão ser cortados do tecido neutro. Lembrando que nós temos que costurar o lado do viés do triângulo aqui para dentro, para que o fio do tecido fique aqui para fora e o nosso trabalho não embabade. Então aqui, ó, a gente tem que colocar fio do tecido e aqui eu coloco no viés. A gente tem 2 formas possíveis de fazer isso. Vamos ver e vocês escolham qual for melhor para vocês de acordo com a quantidade de tecidos que vocês tiverem. Então, continuando aqui, eu coloquei a base verde para ficar mais fácil de vocês verem. Aqui eu já tô com ele um pouco já adiantado na costura. A gente vai costurar da seguinte maneira, ó. Esse bloco aqui do canto, esse bloco aqui do centro, e já vamos costurar o quadradinho branco nesse pedaço e o outro quadradinho branco nesse pedaço. Esses aqui, por enquanto, a gente deixa soltos. Então, essa é a primeira etapa de costura. O que nós precisamos? Dos triângulos. Então, deixa eu só tirar esse daqui para vocês verem. Nós precisamos de triângulos ou que vocês tenham cortado de um quadrado de 34 centímetros nas 2 diagonais, para que o viés fique aqui no meio e a gente fique com o fio do tecido aqui nessa parte externa do trabalho. Então, esse triângulo ele vai entrar aqui. Ou, se vocês não tiverem tecido suficiente, como era o meu caso, para cortar um quadrado de 34, vocês podem tirar esses triângulos de uma faixa de 17 centímetros de largura, que foi o que eu fiz. Cortei uma faixa de 17 centímetros e aí fui cortando 45 graus, 45 graus, 45 graus, que era o tecido que eu tinha. Da mesma maneira, o fio reto, ele vai ficar aqui na bordinha do triângulo, que quando colocado no trabalho vai ficar para fora do tecido. Então, deixa eu voltar com esse bloco aqui do meio, ó. Montando aqui, esse triângulo vai entrar aqui. A gente tem um outro triângulo entrando aqui. Um outro entrando aqui. E o último dos 4 triângulos, ele vai entrar aqui. Certo? Falta ainda os triângulos da borda. Nos triângulos da borda, a gente quer que o viés fique aqui na lateral e que toda a ponta dele aqui, ó, aqui e aqui, fiquem com fio reto. Então, esses triângulos eu cortei de um quadrado de 27 centímetros apenas em uma das diagonais, para que o viés fique nessa parte e o fio reto fique aqui no ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo entra aqui, esse triângulo entra aqui e os outros 2 na outra ponta aqui. Tá bom, e como é que eu junto tudo isso? Bom,
esses blocos aqui do meio já estão costurados. Próxima etapa, eu vou costurar este pedacinho aqui nesse triângulo e este pedacinho aqui neste triângulo. Estão aqui os dois costurados. O que eu vou fazer? Eu vou criar um triângulo grandão aqui no centro. Então, eu vou costurar este aqui, aqui e este aqui, aqui. E criar esse bloco aqui, esse triângulo grandão no centro. Esse triângulo aqui do centro, então, já está costurado. Próxima etapa, nós vamos montar este triângulo aqui. Então, nós vamos costurar esse quadradinho nesse retângulo e depois esse triângulo nesta faixa. E vamos juntar esse bloco aqui com esse aqui que já está costurado. Então, já temos este bloco grande costurado e esse bloco aqui do meio costurado. Próximo pedaço que a gente tem que preparar é esse aqui. Então, nós vamos juntar esse retângulo no triângulo e este bloquinho aqui nesse que já está costurado. Gente, não se assustem, vai faltar um pedaço aqui. É isso mesmo, porque nesse pedaço depois vai encaixar esse quadradinho. Então, de novo, esse no triângulo e esse bloco nesse aqui. Então, temos esse pedaço aqui costurado. Esqueci de comentar com vocês uma coisa. Aqui, ó, a gente vai fazer costura em twist depois para encaixar esse quadradinho. Então, deixem uma abertura aqui, uns 2,5 centímetros, tá? Não costurem tudo até o fim, porque a gente precisa dessa maleabilidade aqui para depois a gente encaixar esse quadradinho. Então, vamos lá. Agora, nós vamos começar a juntar as peças grandes. Então, a gente vai juntar aqui, ó, esse pedaço que a gente acabou de costurar com essa peça do meio. Tá vendo que aqui, ó, ela vai ser costurada de ponta a ponta. Já temos, então, 2/3 dele pronto, só falta juntar esse pedaço. Como nós vamos fazer? Tira esse pedacinho da frente, que a gente deixou aberto, ó, desse triângulo. E vai juntar este pedaço neste aqui. E vamos costurar, ó, de ponta a ponta. Depois, a gente vai voltar com esse pedacinho e costurar o pedaço aqui que falta. Então, de novo, ó, tira esse pedacinho da frente, vamos emendar esse blocão aqui, nesse que nós já acabamos de costurar, de ponta a ponta. Então, tá costurado aqui, já acabou de fazer essa costura aqui. E sobrou esse pedacinho, que é o que a gente tinha deixado da costura em twist. Como que a gente faz com esse? Direito com direito e termina esse pedacinho. Lógico, depois, né, refila todas essas orelhinhas de trás pro avesso ficar todo arrumadinho, bem direitinho, passadinho, para ser mais fácil depois da gente quiltar e etc. Então, aqui tá o trabalho todo costurado. Vocês têm a opção de deixar ele assim, com essas pontas, que também dá um efeito bem legal. Se quiser aumentar, é só colocar faixas aqui em volta, tá? Eu optei por deixar ele retangular mesmo, então eu vou seguir colocando aqueles triângulos que a gente cortou do nosso quadrado de 27, uma vez só na diagonal, aqui nos cantos, para que a gente termine o nosso centro de mesa. Olha só o nosso centro de mesa quase pronto, né? Porque ainda falta o sanduíche, quiltar e colocar o viés. Mas acabei de colocar os triângulos aqui nas pontas, ele já tá retangular, já foi refilado. É uma técnica com uma montagem interessante, bem diferente, que dá um certo nozinho na cabeça, mas é muito divertido e dá um efeito bem legal.
Tem a opção de fazer retangular, tem a opção de fazer com as pontas. Se quiser pode colocar borda, pode aumentar, colocar mais um bloco desse aqui na ponta. E aí, gente, é se divertir, criatividade. Gostaram? Se gostaram, dá um like aqui embaixo no nosso vídeo, comente com as outras pessoas e eu espero vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.